Bom dia, pessoal. Hoje, dia 5 de setembro de 2025, direto aqui do Rancho do Pastor Preto, onde eu montei o meu escritório rural aqui para eu poder trabalhar tranquilo, junto com a Axa e com o Toniel, que estão deitadinhos ali no cantinho, dormindo juntos ali, muito bem acompanhado, portanto. Deu uma chuvinha agora de manhã, tá fresco aqui, uma delícia. Muito melhor de trabalhar aqui, por sinal. A palavra que nós vamos compartilhar hoje está lá em 1 Coríntios 15, no versículo 39. Diz assim: nem toda carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens e outra a carne dos animais, e outra a dos peixes e outra a das aves. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua, outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dentre os mortos. Semeia seu corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Aqui Paulo está explanando a respeito da ressurreição e a respeito da nossa vida aqui na Terra, da nossa semeadura. Ele faz uma analogia muito legal com a agricultura, né? Que você planta a semente do trigo e ela tem que morrer como semente antes de brotar e dar origem à planta, que dá origem aos frutos. E assim somos nós. Nós nascemos, vivemos e morremos. E o que a gente faz com a nossa alma e com o nosso corpo aqui nessa terra, nessa vida, vai definir o que será feito de nós depois na ressurreição. Então, existe uma divergência assim, que eu considero inócua a respeito do que acontece com a gente depois que a gente morre, porque Paulo fala claramente a respeito dos que dormem. E eu já falei para vocês, se você deixar o seu celular desligado durante 15 dias, quando você ligar vai aparecer exatamente a última mensagem que você mandou para alguém, ou as últimas coisas que você acessou, como se o tempo não tivesse passado. Assim, quando a gente dorme, dá a impressão que o tempo não passou. O homem em coma passa 10 anos em coma, quando ele acorda é como se o tempo não tivesse passado. E assim, se a gente dormir ou acordar logo depois da morte, ou enxergar a luz branca, ou sei lá, se os anjos vierem buscar, se a gente for levado ao paraíso no mesmo dia, tanto faz. O sentimento é o mesmo. O que importa é o seguinte: o que importa é que nós seremos trasladados daqui. Porque vejam que os mortos já se foram e não voltaram. Essa é uma verdade. E os nossos corpos serão transformados. O corpo de glória, como foi o de Jesus. Como eu falei esses dias no estudinho a respeito do corpo de Adão, né, que era diferente no começo. Mas olhando os meus cachorrinhos aqui, e olhando a carne deles, que é diferente da minha, como diz na palavra, e os passarinhos também, que são diferentes, e a lua de noite, e o sol. Bom, hoje a gente sabe que o sol é uma estrela, que a lua é um satélite, e que a lua não tem luz própria que reflete a luz do sol e tal. Mas há 2000 e tantos anos atrás, uma era a glória da estrela, e uma era a glória do sol, e uma era a glória da lua, né? Então, era o jeito de explanar aqui, que as coisas são diferentes no universo, uma coisa é assim, outra coisa é assado. E que o nosso corpo aqui é de uma forma, nós temos os sentidos que nos permitem ter experiências sensoriais nesse mundo, né? E tem coisas acontecendo que a gente não vê. O sinal do celular que está transmitindo passa para lá e para cá, a gente não vê. Ele capta por um programinha, né? Um aparelhinho. Então, aí temos o mistério dos seres espirituais, né? Dos principados e potestades do ar, que andam para lá e para cá, interferindo indiretamente nas nossas vidas, mas que a gente, de fato, não vê, né? Então,
A ideia desse capítulo aqui, explicando a respeito da ressurreição, é exatamente essa. A gente não ser insensato. Olha, eu tô aqui sozinho na minha casa de campo, tem uns pedreiros trabalhando lá em cima, mas eu tô aqui sozinho e com meus cachorrinhos, que eu amo. Mas de seres humanos estou bem sozinho, que ninguém tá vendo o que eu tô fazendo. Ninguém tá vendo o que tem na tela do meu computador, no meu celular. Ninguém tá vendo quem tá comigo aqui, né? Mas Deus sabe. E isso fica gravado na minha alma eterna. Isso eu vou levar comigo quando eu me for. E se eu me for hoje, gente, para falar a verdade para vocês, embora eu me ache muito novo para morrer, mas se eu me for hoje, eu sou um homem completamente realizado, só poderia agradecer a Deus pela minha família, pelas coisas que eu experimentei nesse mundo, pelo progresso que eu tive desde que eu nasci até hoje, e lamentar de eu não poder ter feito mais coisas, né? Se eu viver até os 70 anos que eu espero, glória a Deus por isso. E se viver até mais do que isso, também espero viver e ser útil de alguma forma no mundo para duas coisas. Primeira, para a minha salvação da minha alma. E segundo, para ajudar outras pessoas a entenderem o que a palavra de Deus fala como manual para nós. E para essas pessoas como eu e você, irem melhorando um pouquinho a cada dia, e sendo felizes e vivendo de forma que daqui a um tempo, quando chegar a nossa vez de a gente possa ir em paz, a gente possa ser recebido pelo Senhor, preparados para essa próxima etapa. Porque quando a gente ressurgir ou ressuscitar em corpo de glória, o que vai acontecer? Vai ser uma outra vida diferente. E nós temos que estar preparados para isso, né? As coisas não acabam aqui. Nós temos que crer nisso. E preparar. Assim como o agricultor aduba a terra para uma futura colheita, a gente também tem que depositar riquezas na nossa conta do Banco Celestial, para quando chegar a nossa hora a gente abençoar quem fica e a gente ir tranquilo, certo de que o Senhor vai nos receber nesse tempo. Que Deus te abençoe, que você tenha um bom dia.